Muita gente sonha em viver de renda com imóveis. E as principais ideias para isso são comprar um imóvel para alugar ou investir em fundos imobiliários. No vídeo de hoje, eu vou fazer um comparativo para você saber o que é melhor para você, se é comprar ou investir em fundos. Vamos nessa! Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tô Rico. Meu nome é Gabriel e hoje nós vamos descobrir o que vai ser melhor, investir em fundos imobiliários ou alugar um imóvel. Mas antes disso, se você não sabe o que é fundo imobiliário, é muito importante que você veja esse vídeo aqui no qual eu explico o que é o fundo imobiliário, senão você não vai entender esse vídeo. Outro recadinho também antes é que esse vídeo está sendo patrocinado pela TTR7, Trader Transportes Rodoviários Brasil, empresa de transporte rodoviário de cargas que tem certificado de bem-estar animal e certificado de emissão zero em carbono. Lembrando que esse vídeo também não é recomendação de nenhum tipo de investimento, ele vai servir para te auxiliar e te dar informação na hora de escolher o que é melhor para você. Quando a gente vai investir em alguma coisa, a gente tem que se atentar em vários pontos. A rentabilidade, a liquidez, os riscos, a segurança, o trabalho que a gente vai ter. E no vídeo de hoje eu vou comparar baseado nisso os imóveis com os fundos imobiliários. E eu vou falar quais as vantagens e desvantagens de cada um em cada categoria. E no finalzinho eu vou fazer um comparativo, uma tabelinha que o Mola vai colocar pra gente aqui em cima, sobre os pontos que cada um fez. Então vamos lá, rentabilidade, qual que tem mais rentabilidade? Ponto para tal coisa. Segurança, qual que é mais seguro? Ponto para tal coisa. Aí vão ser 10 coisas e a gente vai ver qual vai ser o placar final, quem vai ganhar, os fundos imobiliários ou os imóveis. Então o primeiro tópico que a gente vai comparar vai ser a rentabilidade, que nada mais nada menos vai ser o retorno que a gente vai ter anual com esses investimentos em porcentagem. Então eu separei aqui, a média de retorno anual dos fundos imobiliários é entre 6% e 7% ao ano, e com imóveis alugados é entre 4,5% e 5,7% ao ano. Ou seja, aí a gente já tem os fundos imobiliários tendo uma maior rentabilidade. Mas além disso, desde 2015, a taxa de rentabilidade do aluguel de imóveis é a maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que na média os imóveis vão render menos do que esse valor que eu falei. Então mesmo em patamares elevados, eles estão rendendo menos do que os fundos imobiliários. O retorno que você vai ter comprando um imóvel e alugando vai ser menor do que se você tivesse pegado o dinheiro e investido em fundos imobiliários. Agora vamos pegar R$1 milhão. Um imóvel de R$1 milhão vai render em média entre 4.050 e 4.150 ao mês ou 49.200 ao ano. Já R$1 milhão investidos em fundos imobiliários vão gerar de 5.400 a 5.500 ao mês e 65.400 ao ano mais ou menos, também acima da rentabilidade dos imóveis. Um ponto importante ressaltar também é que eu vou explicar por que é mais discrepante ainda a rentabilidade entre os dois, baseado nos outros quesitos aqui que vocês vão ver à frente. Liquidez, segundo ponto para a gente analisar. O que é liquidez? É a velocidade que você vai ter acesso ao seu dinheiro investido. Fiz uma pesquisa e eu descobri que o tempo médio para venda de um imóvel no Brasil é entre 1 ano e 1 ano e meio. Isso pode variar de acordo com a procura, localização, economia do país, etc. Ou seja, se você precisar daquele dinheiro que está investido no imóvel, você vai demorar no mínimo 1 ano a 1 ano e meio para conseguir, sem contar a parte burocrática, de papelada e tal. Então para você pegar e colocar a mão mesmo nesse dinheiro vai demorar um tempinho. Sobre a liquidez dos fundos imobiliários, a gente tem a facilidade deles serem negociados na bolsa de valores. Então geralmente logo que você coloca suas cotas para vender, elas são vendidas em questão de segundos ou minutos. E como qualquer outro ativo negociado em bolsa, demora 2 dias úteis para o dinheiro cair na sua conta. Então na média a liquidez dos fundos imobiliários são 2 dias úteis. Uma grande vantagem em relação a mais de 1 ano dos imóveis. O terceiro quesito que a gente vai comparar é a segurança e a vacância. Bom, para a gente entender um pouquinho, na hora que a gente vai alugar ou obter renda, a gente precisa sempre de um inquilino para o nosso imóvel. Quanto mais clientes a gente tem, menor a chance da gente ficar sem renda. E quanto menos clientes, maior a chance da gente perder a nossa renda caso o nosso imóvel fique desocupado. Então vamos à comparação. Um imóvel, a não ser que você seja um fundo imobiliário, você vai comprar um imóvel só, ou 2, ou 3. Então, a sua diversificação em imóveis não vai ser tão grande.
Se por acaso, eu acredito que a maioria das pessoas aí que trabalhe com imóveis, receba aluguel de imóveis, tenha um apartamento, ou uma casa, ou uma loja alugando alguma coisa assim. Se por acaso o seu inquilino resolver não alugar mais, você vai ficar sem renda nenhuma e um imóvel parado só gera despesa, ou seja, você vai estar perdendo dinheiro. E além disso, o tempo para se arrumar um novo inquilino pode ser grande, o que pode fazer você ficar vários meses sem essa renda. Uma grande vantagem também dos fundos imobiliários é que por possuir um grande número de cotistas, ou seja, investidores, ele tem um grande capital e assim ele consegue investir em diversos imóveis e ter diversos imóveis, às vezes até de segmentos diferentes. Isso dilui o risco e diminui o risco do fundo ficar sem renda. Então, se uma empresa que vai lá e aluga uma loja, um galpão ou alguma coisa daquele fundo imobiliário resolve parar de alugar, o fundo, por ter uma grande quantidade de imóveis, acaba diluindo esse risco e não perdendo tanto da sua renda porque uma empresa resolveu parar de alugar. Isso faz com que o investidor do fundo imobiliário nunca vai ficar sem renda mensal. E esse é um risco que a gente viu agora dos imóveis. Se você perder seu inquilino, você pode diminuir muito a sua renda ou às vezes ficar sem renda, o que vai gerar só despesa, você vai acabar perdendo dinheiro, porque você vai ter que manter aquele imóvel e não vai ter renda. Bom, e sobre a segurança, né? A possibilidade de você perder aquele dinheiro. Nos imóveis, é bem difícil isso acontecer, realmente é bem seguro. Você não tem como falir sua casa que faliu e você perder ela, não. O jeito de você perder ela é só se você vender, que você não está perdendo, você está pegando o dinheiro de volta. Nos fundos imobiliários é bem parecido. A garantia ali são os imóveis, então se aquele fundo resolver parar, ele vai ter os imóveis que vão ser vendidos e esse dinheiro dos imóveis vai ser devolvido aos cotistas, que são os verdadeiros donos de tudo, né? Porque é dividido em milhares de investidores. Então, nesse ponto, os dois são bem seguros, a chance de você perder o seu dinheiro é bem pequena. 4 quesitos para a gente comparar: os custos e os custos com corretagem. Para investir no fundo imobiliário, a gente tem que ter uma conta numa corretora de investimento e a gente pode optar por corretoras com e sem corretagem, ou seja, a gente tem a opção de não gastar nada na hora de comprar e ter renda com esses fundos. Outros custos também são os custos de administração, gestão, performance, que são cobrados nos rendimentos ali do fundo. E mesmo depois de descontados essas taxas, a média continua entre 6% e 7% ao ano. No caso dos imóveis, é bem difícil a gente conseguir alugar ali um imóvel sem a ajuda de um corretor de imóveis, e mesmo se a gente conseguir, é difícil a gente não contar com a ajuda de nenhum profissional, porque a gente precisa fazer contrato, esse tipo de coisa. Então vai ter um custinho sim na hora de alugar, um custinho de corretagem, é quase impossível a gente alugar um imóvel sem ter nenhum custo. Sobre outros custos dos imóveis, a gente tem manutenção, a gente tem impostos, enfim, um monte de coisa. Alguns podem ser até pagos pelos inquilinos, mas vale lembrar que se não tiver alugado, isso vai sair do bolso do investidor, ou seja, do proprietário do imóvel. Além disso, esses custos extras não estão incluídos naquela rentabilidade, que é de 4,5% a 5,7% que eu falei anteriormente. Então, o que isso significa? Esses custos vão diminuir ainda mais a rentabilidade. Lembra que eu falei que eu ia explicar por que a rentabilidade parecia isso, mas na verdade era menor ainda? Então, por esses custos extras não estarem incluídos na rentabilidade. Nos casos do fundo imobiliário, estava lá falando do custo de administração, custo de gestão e tal. Sim, está incluído na rentabilidade. Por isso que é tão discrepante. Quinto ponto para a gente comparar, a tributação. Aqui eu separei entre tributação sobre rendimento e tributação sobre venda. A tributação sobre o rendimento dos fundos imobiliários, zerada, você não paga nada sobre o aluguel do fundo imobiliário que você recebe todo mês lá na sua conta. Já o imóvel, caso você tenha um imóvel para alugar, sim, você é tributado e essa tributação pode chegar até 27,5%, o que vai diminuir mais ainda a rentabilidade. Então, daquela rentabilidade de 4,5% a 5,7% ao ano, vai ter esse desconto do imposto de renda. Vamos falar um pouquinho sobre a tributação sobre a venda. Mesmo que o intuito do vídeo é comparar eles como gerador de renda passiva e não como especulador, ou seja, comprar e vender, eu vou falar aqui para ser o mais imparcial possível. Sobre a tributação de venda, no caso de fundo imobiliário, a gente tem 20% sobre o lucro na venda tributado. E no caso do imóvel, a gente tem 15% sobre o lucro na venda. Então aí a gente tem um pontinho positivo para os imóveis. Se você for vender e tiver lucro, você vai pagar menos imposto do que vender um fundo imobiliário com lucro. Vamos lá, sexto ponto para a gente comparar, volatilidade e valorização. Os imóveis estão em vantagem em relação à volatilidade, porque o preço deles não muda tão rapidamente assim, ele costuma se manter bem estável. Já os fundos imobiliários, por ter uma ação de especulação, às vezes e tal, ser negociado em bolsa, a gente tem uma grande variação no preço.
o que pode ser um pouco perigoso para o cara que não está acostumado e quer comprar e vender rápido, fazer operação de curto prazo, que esse cara aí pode acabar perdendo dinheiro. Então, no termo de volatilidade, os imóveis são mais seguros, digamos assim, porque o seu preço se mantém mais estável. Mas o lado bom da volatilidade dos fundos imobiliários é que, claro, envolve outros fatores, como taxa Selic, momento econômico do país e tal, mas eles tendem a se valorizar pelo preço mexendo e tal, só que a linha no longo prazo ela é sempre para cima, então eles tendem a se valorizar junto com a inflação, o que vai fazer com que o investidor, além de ter os rendimentos mensais ali, os aluguéis mensais dos fundos imobiliários, não perca dinheiro na hora da venda por causa da inflação, porque ele vai valorizar ali junto com a inflação. Essa é uma desvantagem dos imóveis. Claro, tem outros fatores também, então o ambiente econômico do Brasil, se tem muita gente procurando imóvel, se não e tal, mas no geral, os imóveis são um preço tão estável que eles não costumam valorizar junto com a inflação, eles valorizam menos do que a inflação, o que vai fazer o investidor de imóveis, num caso de venda, acabar perdendo dinheiro, mesmo sem perceber, por causa da inflação. Pode até valorizar um pouquinho o imóvel que ele comprou, mas se você fizer a correção pela inflação, ele vai acabar perdendo dinheiro. Então, um ponto negativo para os imóveis. A valorização não é tão boa. Tudo bem, tem menos volatilidade, mas a valorização acaba sendo menor do que a inflação, menor do que o mínimo. É complicado. 7º ponto para a gente comparar. O trabalho e burocracia, ou seja, o quanto a gente vai ter que se estressar para fazer aquele tipo de investimento. Na hora de investir em fundos imobiliários não é uma coisa tão simples assim, a gente precisa estudar o fundo, ver os números, ver no que o fundo investe, ver quantos ativos o fundo tem. Inclusive eu posso até fazer um vídeo mais para frente de análise de fundos imobiliários e tal. E além disso a gente precisa descobrir o código do fundo imobiliário, digitar lá na sua corretora e comprar. Depois disso, que eu falei, você senta no sofá e recebe o dinheiro na sua conta todo mês. O processo todo de análise e depois comprar o fundo imobiliário deve dar alguns dias aí. Essa é uma das maiores desvantagens dos imóveis, a burocracia. Quem decide investir em imóveis tem um trabalhaço. Então o cara precisa ir no cartório, precisa juntar diversos documentos, escritura e tal. Dá um trabalho danado. Bom, esse foi o trabalho só para adquirir. Depois de adquirido, o proprietário ainda tem o trabalho de manutenção, de arrumar um inquilino, de conversar com o inquilino, de fazer contrato. Ou ele pode até optar por ajuda de uma corretora, mas lembrando, vai ter custo e vai diminuir ainda mais a rentabilidade. Então, o cara que decide investir em imóvel, ele vai ter mais dor de cabeça do que o cara que investe em fundos imobiliários. Bom, e o último quesito para a gente comparar é o valor mínimo que a gente precisa para investir. Nos fundos imobiliários, a gente pode comprar cotas de fundos imobiliários que são pequenas, então tem fundos de 80, 90, 100 reais. Com 300, 250 reais você consegue adquirir de qualquer fundo. E aí depende, se você quiser investir R$1 milhão, você investe R$1 milhão, compra várias cotas de 250. Mas o valor mínimo é bem pouquinho, com 250 reais, porque eu falei, você consegue comprar basicamente qualquer fundo. Já os imóveis, é impossível você achar um imóvel com um preço parecido com a cota de algum fundo imobiliário. Pesquisando na internet, eu tive bastante dificuldade, mas consegui achar alguns imóveis ali com um valor próximo a R$100 mil. Mas mesmo assim são imóveis em locais de baixíssima procura e isso ia diminuir ainda mais a rentabilidade. Então o valor mínimo para adquirir um imóvel para aluguel também é bem complicadinho, você vai ter que desembolsar uma boa grana, não vai poder começar com um pouquinho. Bom, então eu separei em 10 tópicos, alguns desses que eu falei aqui eu separei em 2 para a gente poder fazer a contagem. Então vamos começar pelo primeiro, rentabilidade. A gente viu que os fundos imobiliários tendem a render mais do que os imóveis, 1-0 fundos imobiliários. Liquidez, muito mais rápido a gente pegar o dinheiro se a gente quiser vender um fundo imobiliário, precisa resgatar aquele dinheiro. 2 pontos para os fundos imobiliários. Segurança e vacância. A gente viu que a diversificação por ter vários imóveis no fundo imobiliário é muito mais seguro do que ter um imóvel. Então, mais um ponto, 3 pontos para os fundos imobiliários. Os custos de corretagem. A gente viu que para alugar ali um imóvel, você vai precisar ter ajuda de algum profissional. Se você não tiver um corretor, você vai precisar de um advogado para fazer contrato, alguma coisa assim. Então você vai ter custos de corretagem e custos em geral, com manutenção e tal, muito mais com imóveis. Então os fundos acabam sendo uma melhor opção aí também. Mais um ponto para os fundos, já foram 4, né? Quinta coisa, tributação sobre rendimentos. Fundos imobiliários não têm tributação. Tinha um projeto que estava querendo tributar o rendimento dos fundos imobiliários, mas não passou nada, então ainda não tem tributação. Já a tributação sobre os rendimentos do imóvel alugado, a gente viu que pode chegar até 27,5%, ou seja, mais um ponto para os fundos imobiliários, 5 pontos.
Tributação sobre venda. A gente viu que os dois são tributados, mas o imóvel tem uma tributação menor sobre venda do que os fundos imobiliários, 15%, e os fundos 20%. Então, pontinho para os imóveis aí, 5-1. Volatilidade, bem melhor nos imóveis, então nos fundos imobiliários, falei, por serem negociados em bolsa, o preço fica assim. Já o imóvel tem um preço mais linear, não vai tomar tanto susto ali o dono do imóvel. Mais um pontinho para os imóveis, 5-2. Valorização. A gente viu que os imóveis têm uma valorização, claro, isso depende muito, eu falei lá, sobre a localização, procura, ambiente econômico do país e tal, mas, no geral, os imóveis não valorizam nem a inflação, então quem compra imóvel ali achando que está fazendo um bom investimento está perdendo dinheiro para a inflação. E os fundos imobiliários, né, sobre a valorização, pela volatilidade, eles tendem ali a ir valorizando no longo prazo junto com a inflação. Então, pontinho para os fundos imobiliários. Aqui a gente está com 6-2. Trabalho e burocracia. Fundos imobiliários, só estudar e comprar o fundo. Já os imóveis, dor de cabeça. Mais um pontinho para os fundos imobiliários, 7-2. E o valor mínimo, fundos imobiliários, R$200 você consegue comprar praticamente qualquer cota. E os imóveis com menos de R$100 mil, você está na roça. Mais um pontinho para os fundos imobiliários. No final, 8-2 para os fundos imobiliários. Então lembrando, esse vídeo foi para te ajudar, para te trazer informação se você quer investir em imóveis. Não toma nenhuma conclusão baseada num videozinho do YouTube, mas tem essas informações na sua cabeça e leve em consideração tudo isso na hora de decidir se você quer comprar um imóvel para alugar ou quer investir em fundos imobiliários. E é isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse. Primeiro eu vou te agradecer aí por assistir esse vídeo até aqui, por estar dando uma força aí no canal. Segundamente, agradecer a TTR7, a nossa patrocinadora que vem acreditando no nosso trabalho e fazendo com que isso seja possível e viável. E pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no Instagram do nosso cameraman, Bruno Mola, que eu vou deixar aqui, do nosso diretor, que é o Bruno Mola, que eu também vou deixar aqui, que é o mesmo, e nosso editor, que, por incrível que pareça, será que eu falo dele? Tá, então nosso editor, o Bruno Mola, vai estar o Instagram dele aqui embaixo também. O meu Instagram também aqui, falo bastante, faço caixinha de pergunta lá, você pode tirar suas dúvidas, pode me acompanhar melhor e ter alguns posts interessantes e tal. Dá uma olhada lá, vale a pena, vão estar todos os links aqui embaixo. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, solta aquele like pra nós pra ajudar. E é isso aí, vambora, vamos nessa.